A gente recebe agora a jornalista e diretora da agência pública, Natália Viana, que fez a introdução da edição brasileira de Cypherpunks, Liberdade e Futuro da Internet. Natália, boa noite, obrigada por ter vindo aqui. Boa noite. Primeiro, eu queria que você começasse explicando rapidamente, assim, todo mundo já ouviu falar de Wikileaks, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é o Wikileaks, quem é o Julian Assange e como está a situação dele hoje, porque o livro, quentíssimo, saiu do forno agora, olha, publicado em 1º de fevereiro de 2013, quando se completam 778 dias de prisão de Julian Assange, sem que qualquer acusação legal tenha sido feita até a presente data. Então, conta um pouquinho, rapidamente, a história toda. O Wikileaks é uma organização jornalística que publica documentos secretos de empresas, governos ou instituições que revelem má conduta ou revelem crimes dessas organizações. São documentos vazados por pessoas internas, são conhecidos como denunciantes ou whistleblowers, que na verdade é uma coisa... Whistleblowers no inglês é os sopradores de apito, uma coisa assim. É alguém que está dentro de uma organização que denuncia, né? Uhum. Desde que no livro está como denunciante. E é uma característica muito tradicional do jornalismo investigativo, essa coisa de você usar documentos vazados e publicá-los, né, quando eles expõem crimes. O Julian Assange é o idealizador e o diretor do Wikileaks. Ele está, nesse momento, na Embaixada Equatoriana em Londres, onde ele recebeu asilo diplomático por conta de uma série de perseguições que ele está sofrendo, em especial do governo americano, por ter vazado documentos do governo americano. E o governo do Equador deu asilo diplomático, mas o governo britânico, que é o dono da terra onde está a embaixada, não está permitindo a saída do Julian. Então é um impasse. Se o Julian botar o pé para fora da embaixada, ele não pode é ir até o aeroporto. É isso, ele não pode até o aeroporto. Não pode botar o pé para fora da embaixada. Nem na padaria, nem na farmácia. Não, não pode botar o pé para fora. E a acusação é uma acusação meio fantoche, vamos dizer assim. A história... O Julian foi preso pela primeira vez em dezembro de 2010. Dezembro de 2010 foi quando o Wikileaks começou a publicar os documentos diplomáticos, conhecidos como Cablegate, que são aqueles documentos da Embaixada Americana em todo o mundo. Teve no Brasil também, que foi como eu comecei a trabalhar com eles. Foram 250 mil documentos diplomáticos nos últimos 10 anos das embaixadas americanas do mundo inteiro. E gerou uma grande crise diplomática, né? Houve vários políticos americanos pedindo, inclusive, para que assassinassem, para que prendessem o Julian, e escalou um monte de ameaça contra o Wikileaks. Então, por exemplo, os cartões, a empresa de cartões de crédito suspenderam a possibilidade do público doar para o Wikileaks. E começou, ao mesmo tempo, a justiça sueca, que tinha um caso contra ele, de repente o caso virou uma coisa assim muito mais robusta. É uma acusação de assédio sexual, né? Uma história controversa, no mínimo, né? Uhum. E que ele acredita que que é uma armação nebulosa, que ele acredita que é uma armação para levá-lo para a Suécia e dali ele ser extraditado para os Estados Unidos. O Equador também acredita nisso, tanto que deu para ele asilo político. Significa que a perseguição a ele, na visão do Equador, é política. E ele está lá na embaixada há quanto tempo? Na embaixada ele está desde junho do ano passado. Você acha que isso confirma, de alguma maneira, uma coisa que ele escreve no prefácio ao livro, que ele fala que a gente vive um momento de distopia transnacional, ou seja, distopia ao contrário de uma utopia, né? É um mundo totalitário que normalmente a gente associa com livros como 1984, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo. Ele acha que isso é a distopia, né? Um mundo totalitário, dominado por governos e meios de comunicação. Você acha que isso o que ele está sofrendo é a realização daquilo que ele mesmo profetiza? Olha, o que ele está sofrendo é muito curioso, porque eu fiquei muito... Eu já sou amiga deles desde a época do Cablegate em 2010, mas quando ele entrou na embaixada, ele se tornou automaticamente um preso político, né? Uma pessoa pedindo asilo por uma perseguição política. Quando o asilo foi dado a ele, isso foi referendado, né? O que o Julian diz é que quem que tem o controle desse mundo, que é baseado bastante na internet, são governos e corporações, que também já é difícil você separar. No caso americano, por exemplo, que você tem a indústria de defesa tão misturada ao que é a estratégia de defesa americana, que é difícil você separar. Então ele fala que sim, é um perigo de cair num totalitarismo por parte de governos, empresas e corporações que já se misturaram
é difícil Não, separá-los. e que tem acesso a todas as informações que as pessoas voluntariamente vão na internet e dão de graça. Quer dizer, cada vez que você faz um cadastro ou no e-mail, ou no Facebook, ou até para fazer uma compra, eventualmente, você coloca uma quantidade de informações ali, quer dizer, e a gente acha que aquilo lá vai estar privado, que está preservado, e o que ele fala aqui, uma das coisas que eu dei eu não consegui ler o livro inteiro ainda, porque acabou de ser lançado, mas é que é muito assustador, assim, o quadro que ele pinta é esse, assim, de que a gente está sendo vigiado, controlado e a gente não tem noção do que isso pode acontecer no futuro. Textualmente fala-se aqui, olha, o Facebook e o Google podem ser considerados extensões dessas agências de segurança. Quer dizer, sim. É uma visão que nenhum usuário do Facebook e do Google tem, né? Tem, nenhum usuário tem, mas isso é muito claro e muito óbvio. Eu posso dizer assim, eu sei, desde que eu comecei a trabalhar com eles, que eu sou, por exemplo, vigiada. Como há um grande processo, um grand jury, desde o ano passado, que está investigando o Wikileaks, além de tem uma task force, tem uma força dentro do Pentágono de 100 pessoas investigando o Wikileaks há mais de um ano, eles investigam tudo e todo mundo tem qualquer relação com o Wikileaks. Se alguém de alguma agência de segurança quiser saber sobre mim, basta ir no meu Facebook, vai conseguir fazer toda a rede de relacionamentos com quem eu estive, quando e onde. Né? E quais os assuntos que são do seu maior interesse? Quais assuntos de interesse, que livros eu li, às vezes que artigos eu li. Mas além dessa entrega gratuita que os usuários fazem de informação e que são usados muitas vezes até para venda de bens, né? Para venda de produtos. Isso acontece muito, né? O seu perfil, enfim, é usado por uma empresa para te vender um produto específico, né? Sem você saber, sem você ter permitido. Uma violação da privacidade. Sim. Mas, além disso, o que eles falam muito nesse livro é que as agências de inteligência, principalmente dos países, Estados Unidos, a Rússia, né, a China, eles também estão cada vez mais comprando equipamentos que permitem gravar toda a comunicação de um país. Então, por exemplo, todos os e-mails, toda a comunicação de um país. Todos os e-mails... Mas é um Estado hacker. Assim? É um Estado hacker. Mas você veja que, por exemplo, na Síria, isso já foi mais que provado. Tinha uma empresa francesa que vendia essa tecnologia para a Síria e é uma tecnologia barata, se você for comparar. Porque você grampeia todas as comunicações digitais de todo o seu país. E aí, por exemplo, quando você está investigando uma determinada pessoa que é um dissidente, um opositor, você pega aquele baú de informações e e-mails e faz uma busca e aí você tem um perfil de todas as pessoas com quem ele se comunicou, onde esteve, em que momento. Gente, não, me fala um pouco mais do que tem aqui no livro, porque tem uma coisa que o Julian Assange fala bem no começo, que é: este livro não é um manifesto, não há tempo para isso. Este livro é um alerta. É justamente por causa disso. Aí a gente pode voltar um pouco no que são os cypherpunks, né? Os cypherpunks é um movimento... Isso é bom explicar, esse título. Cypherpunks. Veja só, no começo do livro eles abordam isso de uma maneira bem legal. Eles falam assim, para um leigo, a internet é como se fosse uma estrada construída para todo mundo passar, mas que apenas algumas pessoas colocaram câmeras em toda essa estrada e têm acesso a essa informação. Então nós estamos andando numa estrada vigiada. Quem vigia são alguns governos e algumas agências de inteligência. O que os CryptoPunks, os cypherpunks, fazem é tentar se proteger. CryptoPunks, seria uma tradução, seria cripto... Porque a criptografia vem justamente de código. É uma maneira de você andar no espaço virtual de maneira protegida, que você não esteja totalmente aberto. Eles conseguem usar a criptografia para maquiar, para um escudo contra essa vigilância. Contra as informações, para proteger as informações que você está oferecendo ali. Porque o princípio é, por exemplo, quer dizer, na minha vida privada, se um governo quer saber sobre mim, ele vai ter que entrar na minha casa. Na minha vida virtual, ele não precisa fazer isso, ele não precisa da minha autorização, ele pode me vigiar o tempo inteiro, como vigia várias pessoas. Jornalistas são vigiados e tal, políticos são vigiados. Então, você tem uma capa de proteção contra isso através de códigos digitais que maqueiam a sua presença, onde você está indo e com quem você está interagindo. Mas, por exemplo, um cidadão comum como eu, que eu sou quase uma leiga, quer dizer, claro que eu sei mexer, eu uso internet pra caramba e tal, mas eu quero me proteger. Tem solução isso ou eu vou estar para sempre, para todo sempre, exposta a quem quiser me vigiar, me vasculhar, me bisbilhotar? Tem maneiras até bastante simples. Tem maneiras de você acessar, você usar, por exemplo, o Tor, que é um projeto, inclusive, do Jacob.
O Jacob, que é um dos autores. Jacob Appelbaum. Vale lembrar que o livro é construído na forma de diálogos, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Não é um texto argumentativo, né? São diálogos. Não sei como esse diálogo aconteceu, se foi ao vivo ou por internet, mas Você sabe se foi... Eu sei. Na verdade, foi uma reunião que eles fizeram quando eles estavam gravando um programa de entrevistas e discussões do Assange para o canal russo RT. E aí eles resolveram transformar no livro porque se reuniram ali naquela sala alguns dos principais expoentes da cultura digital e dessa batalha. O Julian fala muito em batalha, o Julian se vê muito como um revolucionário dentro desse novo mundo que está acontecendo. Ele fala uma coisa que eu acho muito legal. A internet, ele fala, ele não é que nem a energia... E ele não é que nem um veículo de comunicação. A internet é isso, é como a estrada, como se fosse o ar. A internet, ela media todas as relações hoje em dia. Ela permeia tudo, Permeia todas as relações da sociedade consigo mesma, de nós com os nossos queridos, de nós com os governos com as agências de segurança. Ela entremeia tudo. Então, a disputa política sobre como esse espaço vai ser usado e qual a proteção e a privacidade que os indivíduos vão ter diante desse espaço... É o que está em jogo hoje. Pois é, você estava me dizendo como eu faço para me proteger, que você acabou não concluindo. Na verdade tem alguns passos simples. Eu quero saber como eu faço. Uma coisa simples é usar o Tor. O Tor ele protege... T-O-R. Ele protege a sua conexão. Porque se você não tem proteção, todo mundo sabe que conexão você está usando para acessar a internet, ou seja, onde você está. Onde você está. Sim, no planeta. Você tá, fisicamente. Fisicamente. Entendi. O Tor ele maqueia isso. Então, não fica um rastro tão forte de onde você esteve. Mas, por exemplo, as informações básicas, que é tipo, sei lá, coloco lá meu CPF, meu endereço, número do meu cartão de crédito, não sei o quê. Esse tipo de coisa também protege? Ou não, isso aí? Não. Se você está colocando no site, isso vai ficar registrado no site. Depende do site. Você precisa ter muito cuidado com que dados você coloca. Isso é só presença virtual. Porque quando você acessa a internet, você acessa através de um local, né? E aí tem algumas coisas que contam o que é esse local, o que é o IP do seu computador, qual que é o RG do seu computador, qual que é o serviço que você está utilizando, isso tudo fica registrado, a ponto de, se alguém quiser te investigar e isso não estiver protegido, ele vai saber exatamente onde você estou, da onde você estava fisicamente e que sites você exatamente, para quem que eu escrevi, com quem eu conversei, qual foi o assunto, porque isso me dá um pouco de aflição, porque às vezes você manda um e-mail para alguém e de repente vem uma propaganda daquele assunto, como é que a pessoa sabe que eu estava falando disso? Dá um pouco de uma sensação George Orwell, 1984, assim, Big Brother is watching you total, assim, né? Você fica... Eu acho que o primeiro passo para se proteger é saber que isso está acontecendo. E pensar que isso fere os direitos básicos de privacidade dos cidadãos. É que a gente não está acostumado a pensar dessa maneira. Aí a gente tem uma questão ética que é a seguinte, quer dizer, que eu acho que talvez seja o cerne da questão. A gente tem direito de ter as informações. Os governos têm, vamos dizer, informações estratégicas que eles mantêm em segredo. Mas se alguém violar esse segredo, tem direito ou não de divulgar essa informação? Porque, assim, quem é obrigado, assim como uma pessoa física, ela pode querer esconder uma coisa da sua vida privada, mas ela não pode impedir de alguém de revelar se ela se descuidar. O governo se descuidou. Os governos todos se descuidaram e daí esse vazamento foi geral. Mas veja só, tem uma coisa importante aí. A máxima cypherpunk é privacidade para pessoas e transparência para os governos. Os governos têm o direito de ter segredos, mas isso é uma exceção, isso não é a regra. E os governos fazem o contrário. No Brasil é muito recente, faz um ano que a gente tem uma lei em que o cidadão pode pedir informações do seu governo. Isso é ótimo que esteja acontecendo, mas aconteceu muito depois. Porque quem paga o governo somos nós. O governo só pode guardar informações se realmente tiver algum grande risco. No caso dos documentos que são publicados para o Wikileaks, são documentos que provam crime, que provam má conduta dos governos e que estavam sendo escondidos estão sendo escondidos também por um motivo político. Esse fenômeno e a censura direta que ele sofreu, as retaliações, o processo mal ajambrado aí, que usou uma desculpa da vida privada para prender, para processar o Assange, mostra que existe uma grande hipocrisia na ideia de que a internet é um espaço absolutamente livre. É isso que ele está falando no livro. É um livro é um livro um pouco pessimista, eu acho, mas justamente um alerta. É assustador, assim. As poucas partes que eu li, exatamente, eu fiquei assustada e achei que, tipo...
não tem muita solução, assim, a curto prazo, pelo menos, porque você tem que alertar um número muito grande de pessoas para que elas se protejam. Quer dizer, as pessoas estão muito desarmadas. Mas é justamente introduzir esse assunto. Se as pessoas começarem a se preocupar, já é um bom começo, porque o que ele está falando é que é uma arena, a internet é uma arena em disputa, que se as pessoas não se ligarem que isso está acontecendo, vai virar um espaço totalitário em que uns poucos controlam a informação e muitos são massa de manobra, basicamente. Então todo cuidado é pouco. Criptografe já. Thor. Já guardei, Thor. Então, e fica a dica aqui, olha, Cypherpunks, liberdade e futuro da internet. Quem quiser, enfim, fazer, se proteger e tomar, tomar consciência desse alerta do Julian Assange, fica a dica aí. Editora Boitempo. Exatamente. Obrigada, Manuel. Gente, super obrigada, Natália. E, bom, você fica devendo a história de como você conheceu o Julian, que é uma história que eu li na revista Status, que é maravilhosa essa história, mas a gente depois, quando sai o filme de Hollywood que estão fazendo... que ele se disfarçou com a sua roupa. Achei incrível a história. Adorei, adorei. Obrigada.